O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, para que nós possamos mergulhar no sentido da liturgia deste dia, é necessário que nós recordemos um pouco alguns eventos do Antigo Testamento. A primeira leitura que nós lemos do segundo livro de Reis retrata para nós os arredores do ano 722 da história de Israel. O reino da Assíria está ascendendo como um império poderoso, avança contra a terra prometida, onde estava assentado o povo de Israel, devasta Samaria, a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, é destruída, é tomada pelos assírios, e Senaqueribe avança para Jerusalém. O texto conta para nós este momento em que Senaqueribe avança para Jerusalém. E Senaqueribe ameaça a cidade de Jerusalém, mas não ameaça apenas a cidade. Seu tom de ameaça ofende a dignidade do Deus de Israel. E é exatamente em resposta desta ofensa contra si mesmo que Deus vem em socorro da cidade de Jerusalém. Nós sabemos que, cerca de 200 anos depois, nem isso, não chega a ser 200, 150 anos depois, por volta de 580 a.C., virá contra Jerusalém Nabucodonosor. E naquela ocasião, Jerusalém será devastada. E aí resta-nos uma pergunta: por que de repente em 722, nos arredores de 722, Deus salva a cidade de Jerusalém por causa do seu nome, por causa da sua fidelidade e também por causa de Davi, que foi rei em Jerusalém e era o escolhido do Senhor? E por que em 580, aproximadamente, Deus deixa que Nabucodonosor devaste Jerusalém? Talvez a resposta esteja justamente na força da palavra do profeta Jeremias que nós ouvimos no domingo, há 2 dias atrás. Jerusalém, como também o povo de Israel, tem uma grande dificuldade de escutar a voz do Senhor. E não apenas de escutar, mas de compreender o que Deus lhe pede. E o que Deus lhe pede é conversão. O que Deus lhe pede é que sejam fiéis aos mandamentos. O que Deus lhe pede é que a sua palavra permaneça em seu
coração. Houve uma oportunidade, esta, dos arredores de 722, em que a cidade de Jerusalém foi poupada. Era o momento de Jerusalém, era o momento do seu rei, dos seus reis, era o momento do povo ao redor desta cidade viver uma verdadeira religião em torno do Deus que os havia preservado da destruição. Mas nós, quanto mais caminhamos pela história da Sagrada Escritura, da Bíblia, do Antigo Testamento, percebemos que não foi isso que aconteceu. Tanto aqueles que conduzem a vida do povo, os reis de Israel, nesse intervalo de tempo, vão ao encontro da idolatria e ensinam a idolatria ao povo e acabam por perverter aquela cidade que Deus deu oportunidade para que pudesse ser uma cidade reconstruída na sua presença. E aí nós ouvimos Jesus no Evangelho dizer para nós, esta palavra que exorta o nosso coração: como é estreita a porta que leva à salvação, como é larga a porta que leva à condenação. Portanto, escolhei a porta estreita. Escolhei o caminho do desafio da fidelidade a Deus. Aproveitai as oportunidades que o Senhor nos dá. Aproveitai as oportunidades que o Senhor vos dá, para que a cada dia esta vida nova seja construída em cima de uma verdadeira religião, um apegamento a Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, ao Evangelho de Jesus, ao caminho da caridade que nos aproxima do exemplo de Cristo. O desejo de Deus é a conversão do seu povo. Quando o povo volta do exílio, os profetas vão dizer isso ao coração do resto que retorna à terra. Os profetas vão dizer: isto vos aconteceu, porque o desejo de Deus é falar ao coração de vocês. Isto vos aconteceu para que a voz de Deus possa ecoar nos vossos ouvidos. O que Ele deseja é que vocês se voltem de todo o coração para Ele, para que Ele possa curá-los e salvá-los. Por isso, então, em meio aos desafios do tempo presente que enfrentamos, ainda com esse estado de pandemia, ainda com esse desalojamento social, nós pedimos ao Senhor: Senhor, nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos escutar Tua palavra, nós queremos nos converter. Nós não queremos ficar com a nossa vontade, mas com a Tua vontade. Nós queremos obedecer a voz, obedecer à voz do Teu Espírito. Queremos escutar o que o Senhor nos diz, porque a Tua palavra é a verdade. Que esta oração esteja no seu coração, nos teus lábios, nesta tarde, nesta Santa Missa e ao longo do dia de hoje, como expressão concreta de que esta palavra falou ao nosso coração e nós ouvimos a voz de Deus. Amém.